O escuro como algo criado, ele não existe. O que existe é luz. E se você tira a luz, só existe a ausência da luz e se dá o nome do escuro. É interessante isso, né? É interessante isso. É a mesma teoria para se explicar o mal. O mal não foi criado. O mal é a ausência do bem. Aonde está a ausência de Deus, aí existe o Satanás. A luz existe. A escuridão é só a ausência da luz, né? Então quando você fechar o teu olho, aí você está participando da criação. O que existia era um nada. E então, se você pegar em Gênesis 1, né, você vai encontrar logo no versículo 1, né, no princípio a terra era sem forma e vazia, né, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E então Deus disse: faça-se. Eu queria que você pudesse imaginar. Eu louvo muito a Deus que Ele nos fez a imagem e semelhança dEle, mas não nos deu todo o poder que Ele tem, não é? Porque Deus é o único que tem a palavra criadora. Você consegue imaginar? Desse nada Deus fala assim: faça-se. Que é até da onde vem o nome Fiat, né? Fiat Lux, faça-se luz. Fiat, faça-se. E do faça-se, Ele falou assim: faça-se. O que é que aconteceu? O que aconteceu? As coisas vieram a existir. E se o diabo falar assim: faça-se, o que é que acontece? Nada. Nada. O diabo não tem poder criador. Aprenda isso, meu irmão. O diabo só tem poder para transformar. Para formar, não. O único que tem o poder de formar é Deus. Amém? Amém? Creia nisso. Creia nisso. O único que tem poder para formar é Deus. O diabo só pode transformar. Ele é limitado. Ele é limitado. Então Deus pegou aquele nada e falou: faça-se. E sabe o que aconteceu? Fez-se. Não é o Facebook, é fez-se. As coisas realmente se fizeram. Pela palavra de Deus, Ele começou a falar e as coisas começaram a simplesmente existir. Como diz a carta aos Hebreus, né? Aos Coríntios, desculpem, né? Ele chama à existência as coisas que antes não existiam. Gente, isso não é maravilhoso? Consegue pensar? Um Deus que chama à existência o que antes não existia. Isso é Deus. Este é o Deus que servimos. Faça-se. E Ele fez. Aliás, se você prestar atenção, lá em Lucas no capítulo 1, quando Maria recebe a visita do anjo Gabriel, depois que ela faz aquela pergunta: como se dará isso, tal, tal, qual que é a resposta que ela dá para o anjo mesmo? Vocês lembram ou não? Qual foi? Faça-se, né? A mesma palavra criadora que o Senhor falou lá em Gênesis é a palavra com a qual Maria se rende e cria Jesus. Fiat, faça-se, faça-se, faça-se. O Deus que foi capaz de nascer sem a participação do homem, Ele é Deus. Então este é Deus. Deus, o Criador. Nós estamos falando, não se esqueça, do tamanho de Deus. Quem é maior, a criatura ou o Criador? O Criador. Se o Criador é maior, a terra é grande? O universo é grande? É ou não é? Para mim ele é. Eu não consigo pegar a terra na minha mão, né? Consigo colocar ela debaixo do braço, né? A terra é grande? O universo é grande? E o Criador disso tudo? Qual que é o tamanho dele? Muito maior. Muito maior. Então, esse Criador é enorme. Esse sim é poderoso. Quem esteve aqui a semana passada ouviu, né? A gente falando lá em Marcos no capítulo 5, né? Quando Jesus entra naquele cemitério e aquele homem possuído por uma legião, né? Legião é uma multidão, né? 1000 demônios. Aquele homem, logo que viu Jesus, não o homem, mas os demônios já se submeteram. Porque quando chega o maior, o que é que o menor faz? Quando chega o mais poderoso, o que o outro faz? Ele se rende. Não há o que fazer. E este poderoso é Deus. Deus, o Criador. Por alguns momentos, a gente olha para a história. Você olha para a história da humanidade, você olha para a história da sua vida. Não tem alguns momentos que parece que Deus não está agindo? Já passou por isso? Já passou? Eu achei tão interessante, né? Não vou citar nomes, mas hoje
eu atendi uma pessoa que veio falar de uma situação, de uma família, né? Que a sogra e a nora não estão se dando bem. Coisa rara. Né? Coisa rara. Minha esposa fica brava comigo, tomara que ela nunca veja esse vídeo. Mas eu falo assim: ei, nega, sogra boa é a sua, hein, que tá morta. Ela fica doida. Porque ela e minha mãe se davam muito bem, né? Aí eu falo isso pra ela, ela fica brava, né? Então a sogra e a nora não se davam bem. E esta sogra, até então, todo mundo afastado da igreja, todo mundo afastado de tudo. E esta sogra ouviu falar de uma pessoa lá em São Paulo, que fazia um trabalho da hora. Aqueles de, sabe? Aqueles de detonar mesmo, tirar o pica-pau do toco, sabe aquele um lá? Meu. E ela não teve nem dúvida, né? Foi para São Paulo, depois trouxe o pessoal para a casa dela, e o trabalho diz que ferveu de um jeito, gente. Isso eu ouvi, se for mentira, eu estou contando aquilo que me falaram. Mas eu já vi coisa pior do que essa, eu sei que tem gente que não acredita. Mas que o cara matava a galinha sem relar a mão nela. De tão forte que era o pacto demoníaco que foi feito ali. Não é uma coisa horrível? Você não percebe que parece... Você não tem aquela impressão que neste momento parece que Deus perdeu o fio da história assim? Pouco tempo depois, enfermidade na nora, o pau quebrou com a sogra, com o filho, o pau quebrou com todo mundo. Olha, confusão geral na área, sabe? Aquelas confusões. Pois é, logo em seguida da confusão, o filho pegou a Bíblia dele e foi procurar Deus. O diabo trabalha para Deus e não sabe, gente. O diabo pensa que ele está no comando, sabe? Ele começa a fazer os rebuliços dele, mas Deus está ali trabalhando num dos corações para levá-lo até a igreja. O filho pegou a Bíblia e pá para a igreja, a nora pá para a igreja atrás, a mãe já entrou em desespero, já está procurando também o Senhor, e para a glória de Deus a família inteira vai se converter por causa de um trabalho de macumba que começou. O diabo trabalha para Deus e não sabe, gente. Deus nunca perdeu o bonde da história, Ele nunca perdeu o controle e nunca vai perder, amém? Você crê nisso? Eu creio nisso, meu irmão. Eu creio. Nunca vou deixar de crer. Se Deus um dia estiver cochilando, a Bíblia está mentindo lá no Salmo 121, não, 126, né? Não dorme e nem cochila o guarda de Israel. Se Deus estiver cochilando, a Bíblia está mentindo, meu irmão. O que acontece é que muitas vezes Ele vê que você está distante, então Ele permite uma situação ruim, e aí então você pensa que Deus perdeu. E algumas pessoas insistem na busca do maligno, mas o Senhor está à porta, está batendo, está constantemente batendo. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 em diante: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. Este é Deus. Ele não perdeu o controle da história. O que acontece é que Ele é um Deus de liberdade. Leia isso, preste atenção nisso que eu vou ler para você agora. Eu vou ler primeiro, depois eu te falo. Eu não quero que você deixe de prestar atenção, só preste atenção nisso, olha só. O Senhor não retarda o cumprimento da sua promessa, como alguns pensam, mas usa da paciência para convosco, não quer que alguém pereça, ao contrário, quer que todos se arrependam. Vou ler de novo. Meu irmão, minha irmã, o Senhor não retarda o cumprimento da sua promessa, como alguns pensam, mas usa da paciência para convosco, não quer que alguém pereça, ao contrário, quer que todos se arrependam. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda Pedro 3, 9. O Senhor está no controle, e não pense que Ele tarda. Se há um ditado maligno, mais um ditado que tenta tirar o poder de Deus, é aquele que fala assim: Deus tarda, mas não falha. Mentira. Mentira, meu irmão. Deus não tarda e Deus não falha. Não existe isso. Se Deus é um Deus que tarda, o que é tardar? Você sabe o que é tardar? É demorar. Quem quer um Deus que demora? Eu não quero. Você quer um Deus que demora? Você quer um Deus que chega atrasado, meu irmão? Na verdade eu não quero nem uma namorada, nem uma esposa que chega atrasada. Quem tem namorada que chega atrasada é horrível, não é? Não é horrível? Todo lugar que você chega num casamento com a noiva saindo. Chega no batizado, já tiraram foto até com o bispo e você está lá chegando com a namorada, né? Coisa horrível. Isso é coisa horrível. A liquidação das 5 horas da manhã chega às 10.
Só se for para pagar o carnezinho mesmo, porque não tem mais nada para comprar, não é? Então quem quer uma namorada que atrasa? Quem quer um ônibus que atrasa? Alguém quer? Quem quer um ônibus que chega sempre atrasado? Ninguém quer. Quem quer um Deus que chega atrasado? Você quer? Quem quer? Eu não quero. Esse ditado é do mal. Deus não tarda e Deus não falha. O que Ele faz é usar de paciência. Ele vai deixando que algumas coisas aconteçam para dizer assim para nós: estou aqui, volta para os meus braços. Ei, estou deixando algumas coisas acontecer, não porque eu te odeio, mas é porque eu te amo. Ei, você não está percebendo que você está andando pelo caminho errado? Ei, olha aí o que você está fazendo com a sua vida e com a sua família. As oportunidades vão sendo dadas, mas Deus não perde o bonde da história. Nunca perdeu. Às vezes as pessoas veem uma tragédia e perguntam assim: onde é que Deus estava naquele tsunami que matou 100 mil inocentes? E eu sempre digo, Ele estava de braços abertos, recolhendo 100 mil almas para o céu. Porque louvado seja Deus quando morre 100 mil inocentes, né, gente? Triste é quando morre 100 mil culpados, né? Aí é difícil, né? Quando morre 100 mil inocentes, o céu está povoado. Louvado seja Deus por isso. O duro é quando morre 100 mil culpados. As pessoas não entendem a brevidade desta vida. Elas não entendem. Então percebe, o que eu estou tentando mostrar para você é que nós temos um Deus enorme e o mundo vai entrando devagarinho, dizendo assim: olha, não é bem assim. Deus tarda, mas não falha. Quando o nego me fala isso, tenho vontade de dar um pé do ouvido, gente. Que Deus tarda o quê, rapaz? Toma um tempo, toma a tua linha. Que Deus que você serve? Você serve um Deus que chega tarde. Eu não consigo imaginar isso. Eu não consigo imaginar. Você é pai, você consegue imaginar o teu filho, tua casa está pegando fogo, aquele incêndio violento, e você tem a chave da porta dos fundos lá, para tirar o teu filho. Aí teu filho te liga no trabalho: pai, a cozinha está pegando fogo e a porta do fundo está trancada. Ô filhão, dá um tempinho aí que eu só vou bater mais uns 3 ou 4 pregos e estou indo. E aí se esse pai chega atrasado, quem quer ter esse pai? Alguém quer? Eu não estou afim desse pai, nem a pau, não quero nem conhecer ele. Gozado que um pai terreno a gente não quer assim, mas um Deus a gente aceita, né? Esse Deusinho aí que chega atrasado. Onde está seu Deus agora? Onde está seu Deus? Esse Deus que não chega, esse Deus atrasado, esse Deus que faz tudo errado, né? Onde está esse Deus? O que nós não entendemos, Ele é o Senhor. O apóstolo Pedro, quando faz o seu discurso em Atos, no capítulo 2, ele fala: não existe outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, só o nome de Jesus. Este é Deus. Então, meu irmão, Deus é Criador. Coloca isso na tua cabeça. Ele é o Criador. Eu falei do Salmo 126, né? O Salmo 121 é aquele que fala assim: o sol não te fará mal durante o dia, nem a lua durante a noite. O teu Criador nunca criou nada para te destruir. Nunca. Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus de amor. Então preste atenção, Deus é o Deus criador. Tão criador que foi inclusive Ele que criou o diabo. E na liberdade que Ele deu para o diabo se revoltou. O diabo não se criou sozinho. Deus é incriado. O diabo não, o diabo é criatura. E quem é maior mesmo, a criatura ou o criador? O diabo é o quê? Criatura. Quem é maior? Deus. Deus, o Criador. Isso é uma coisa importante. Segunda coisa importante: Deus está no comando, meu irmão. Minha irmã, preste atenção. Deus está no comando. Deus está no comando. Nós não estamos ao léu. Nós não estamos numa barca sem leme. Não. Se você está, problema teu. Eu sei aonde eu estou. Você sabe onde você está? Você sabe qual bonde que você pegou? Uma vez eu lembro que eu fui para uma praia, né? Na época eu bebia ainda, que era alcoólatra. Cheguei na praia, para variar, eu me perdi, né? Eu me perco até hoje, né? Eu sou meio, né? Eu consigo me perder com GPS. Aliás, aquela moça do GPS, ela não conversa direito, não tem educação, tem hora, né? Ela fala as coisas toda hora, mudando de rota, mudando, né? Então,